Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast Top Líder Protagonista. Essa é uma oportunidade de você se conectar com líderes empresários aqui da Baixada Santista e também do Brasil inteiro para falar dos seus nichos de negócios e também sobre liderança. Eu sou Eneida Engel, eu sou coach especialista em liderança e hoje eu trago um tema incrível aqui para vocês. É constelação familiar, constelação de líderes. Está aqui conosco uma moça muito especialista em constelação, que é a Jennifer Plácido Satorre. Mas antes da gente falar com ela, eu quero perguntar para vocês já ouviram falar em constelação familiar? Se vocês já ouviram, coloca aqui nos comentários sim ou não. Já vai curtindo se vocês gostaram desse tema. E também deixa suas questões, porque depois a gente vai falar sobre isso. Nós vamos responder a vocês. Ok? E já chama seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, para que vocês possam ouvir esse tema que está sensacional. Então, boa tarde, Jennifer, tudo bem? Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Estou muito feliz de ter você comigo. Obrigada, estou muito feliz também. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar desse tema, né? Ainda mais falar da constelação familiar dentro das empresas, de líderes, né? Nessa formação de liderança, que é tão pouco visto, né? Às vezes as pessoas não sabem que a constelação familiar ela pode abranger também essa área, né? Essa área empresarial, e é muito legal falar disso e também poder levar isso para as pessoas. Com certeza. Jennifer, me conte uma coisa. Conte um pouquinho de você. Como foi que você se inspirou para entrar nessa área tão legal? Bom, eu vim da área da comunicação, né? 15 anos trabalhando com comunicação, já trabalhei no varejo, em TV de varejo, programa de varejo, durante muitos anos. Depois fui trabalhando como garota propaganda, né? Uma rede de supermercado, também por muitos anos, né? E também atuei como empresária, né, ao lado da minha mãe, uma loja de móveis planejados, e aí ali a gente foi fazer justamente um curso empresarial de liderança, né, e lá envolvia muito essa parte de técnicas que envolvem o autoconhecimento, né. Até aí eu era uma pessoa extremamente estética, acredite se quiser, eu não acreditava quase em signo, né, e ali eu comecei a ter uma virada de chave, né? Eu comecei a ser sacudida emocionalmente, eu comecei a olhar e falei, tô gostando desse negócio aqui. É difícil, mas é bom. É difícil, mas é bom, e eu gosto de coisa difícil, desafiadora, assim, pra mim, né? Eu sou astróloga também, né? Você sabe, e eu sou uma pessoa que eu tenho Plutão muito forte no meu mapa, né? Plutão, ele rege, assim, essa parte da transformação, essa parte de transformação interna, né? Então, eu sou uma pessoa muito intensa que gosta de ser mexida, né? Dessa coisa intensa, emocional. Então, quando eu me vi sendo realmente desafiada emocionalmente, sendo mexida, eu gostei dessa parte e comecei a me interessar cada vez mais. E ali eu comecei a buscar, porque quando acabou o curso, eu comecei a me ver realmente em abstinência desse autoconhecimento. Falei, meu, agora eu preciso buscar mais disso, porque preciso aprofundar, eu não posso parar por aqui, né? Sim. E aí eu comecei a estudar algumas áreas do autoconhecimento, comecei pela astrologia, né? Então eu comecei estudando astrologia, estudei o tarô, fiz essas duas formações primeiro, na astrologia e no tarô, e eu comecei a frequentar constelações familiares. Só que em um certo momento, né, eu comecei a constelar também. Em um determinado momento eu cismei, botei na minha cabeça, que quando eu boto uma coisa na minha cabeça é irredutível, realmente. Decidida. E eu botei na minha cabeça que eu realmente queria ser consteladora familiar. Eu falei, eu preciso disso pra minha vida. E aí eu até falei pro meu marido, falei, meu, eu vou buscar a formação da constelação familiar, porque eu quero muito, e eu tô sempre estudando, né? Eu sempre busco estar em estudo de alguma coisa, então eu termino uma coisa, estou estudando outra, termino uma especialização, estudo outra. Então eu estou sempre buscando cursos, especializações, aprofundar ainda mais aquilo que eu já me formei, né? Então eu busquei estudar as constelações,
comecei a fazer a formação, né? Depois da formação ainda fui me aprofundar também em especializações dentro da constelação familiar, que são as somatizações, né? Constelações dentro de ambientes corporativos, né? Com pessoas nesse ambiente corporativo também. A autoconstelação também, para incentivar as pessoas a fazer esse olhar para dentro de si. Então, eu fiz algumas outras especializações dentro da própria constelação, o divórcio energético também, que é uma especialização sistêmica também, né? E eu fui estudando cada vez mais e aquilo foi me encantando de um jeito, porque aquilo transformou a minha vida, né? Foram 2 anos de formação e que realmente aqueles 2 anos de formação, eles mexeram muito comigo, né? Transformaram a minha vida, eu larguei tudo mesmo. Primeiro eu larguei assim, não totalmente a parceria com a minha mãe, né? Na empresa, mas eu praticamente não atuo mais. E também larguei a comunicação na parte de atuando na frente das câmeras, né? Hoje eu só atuo por trás, motivando as pessoas, né? Pessoas que têm bloqueios na comunicação, mas tudo usando também das constelações e da Tudo que você psicanálise. aprendeu, todas as suas especializações. Né? Exatamente. E ali também eu estudei a psicanálise, mas não como modo de atuação, porque eu não pretendo atuar como psicanalista, né? Mas também para ajudar na constelação, porque eu acho que é um movimento de muita responsabilidade, né? Eu acho que, acima de tudo, para ser um bom constelador, além da intuição aguçada, a gente precisa de ter uma responsabilidade, muito estudo, né? Sim, mexendo com pessoas, mexendo com emoções. Né? Exatamente, é muito né? importante ter uma base, um embasamento sólido, né? Exato, e foi buscando isso que eu busquei também a psicanálise, né? Então, isso me encantou tanto que eu quis transformar a vida dos outros também, das outras pessoas. Então, esse foi o objetivo. E agora eu tô só com isso mesmo, trabalhando só com autoconhecimento. Muito bom. Puxa vida, meus parabéns pelas decisões tomadas, né? E que isso, não só de transformar você, mas transformar vidas é incrível, porque você vê as realizações das Sim, pessoas. E quando as pessoas se realizam, a gente se realiza junto com é elas. verdade. É isso que dá o brilho nos olhos daquilo que a gente faz, quando a gente gosta, quando a gente ama, né? É isso mesmo. Eu falo isso também porque eu também amo o que eu faço. E também há transformação naquilo que eu faço. Então, eu entendo plenamente você, o quanto isso é importante. E quando a gente consegue, quando a gente decide ir, não tem mais volta. Não tem mais, A né? gente quer ficar ali e não quer mais fazer outra coisa a não ser isso. A gente nem consegue, né? Porque Não a gente não tem consegue. mais aquele, a gente chama o tesão, né? Não tem Na mais. comunicação eu já não ia mais gravar com aquela emoção, com aquela coisa gostosa, né? E eu tenho isso no autoconhecimento, né? Nas constelações, porque quando a gente se transforma, parece que a gente quer ver isso no outro, né? A gente, as pessoas precisam conhecer Elas isso, precisam cara. enxergar, né? Elas precisam saber que isso é possível, Que isso dá existe, né, resultado, gente? né? Há tantas possibilidades e a gente quer ajudar, né? Exatamente, é isso mesmo. Mas me conta uma coisa, para quem está nos assistindo, que a gente já falou de constelação, a gente já falou de tanta coisa aqui, né? O pessoal falou assim, mas o que é constelação? Como assim constelação? Porque quem nunca ouviu, pode ter, tem alguém que esteja assistindo que saiba o que é constelação, que já vivenciou. Se você estiver aí, escreva aí embaixo, sim, eu já fui. Não, eu não conheço ainda. Mas, enfim, fala pra gente, todos nós que estamos aqui, o porquê que chama constelação e o que é a constelação familiar. Eu vou explicar brevemente, né? A constelação ela foi descoberta por Bert Hellinger, né? Que é um alemão que era psicoterapeuta, era padre também, e ele tinha muitos problemas com mãe, e ele foi buscar dentro da psicoterapia, né? Essa cura, como funcionava dentro dos sistemas familiares, né? E ele começou a estudar os campos morfogenéticos, né? Isso já é muito antigo, o campo morfogenético é algo científico, né? Que foi estudado, em que cada coisa tem um campo morfogenético, né? Que é um campo de informações. Tudo vem com campo de informação, que é a informação que carrega daquele ser, daquele objeto, daquela molécula, né? Ou daquela partícula, ou até daquele átomo, né? Cada coisa possui um campo de informação que é esse campo morfogenético.
E estudando esse campo morfogenético, ele descobriu que os sistemas familiares possuem um campo de informação único, né? Um campo morfogenético único. Ou seja, cada sistema familiar tem o seu próprio campo de informações. Uma característica especializada de cada sistema família. familiar, de cada família. Então, eu, na minha família, a minha família tem um campo morfogenético da minha família. Então, a partir do momento que eu nasci, eu trouxe dentro do meu campo de informação as informações do campo de informações da minha família. Então, por isso que é muito comum você ver também a minha filha, eu vou dar até um exemplo da minha filha. A minha filha ela tem manias do meu marido, né? Que o meu marido já fazia isso desde pequeno, que a minha sogra conta, ela faz isso aqui no meu cabelo para dormir. Ela só dorme fazendo isso aqui no meu cabelo e ela mamava fazendo isso no meu cabelo. E o meu marido faz isso no meu cabelo também. Olha. E que ele fazia no cabelo da minha sogra já desde que ele mamava, na época que ele era criancinha, né? Que era bebê, né? E como é que ela consegue saber, nascer com uma mania dele sem copiar, né? Porque ela era uma bebê, ela não tem ainda a noção de copiar. Exatamente. Algo dele, ela né? Ela não adquire depois. Exatamente, ela já vem isso, ela já carrega dentro dela essa mania que ele tem, esse costume que ele tem, né? Então, às vezes, até uma pessoa fala, nossa, você faz igualzinho teu pai, você faz igualzinho teu avô. E às vezes nem conheceu o avô, né? E a pessoa, exatamente, não deu nem tempo. Faz igualzinho, tem a mesma mania, mesmo jeito de fazer com a boca, ou de fazer alguma situação, né? Então, nós nascemos com esse campo de informações, né? Só que não só herdamos as manias, como herdamos também nessa memória genética, bloqueios, traumas, né? Carrega na bagagem. Né? Carregamos na bagagem. E também padrões repetitivos, né? É muito comum a gente ver mãe, vó, filha que tem aquele padrão de relacionamento que vai passando, que é abusivo, e aí vai a filha tem o mesmo tipo de relacionamentos e a neta e assim vai indo, né? Os mesmos erros Exato. dos nossos pais, digamos assim. E geralmente é aquele erro que o filho critica, sabe? Acaba ficando igual. Acaba ficando igual. Música, mas tudo bem. Exatamente. A gente acaba repetindo muito esses erros de forma inconsciente, né? E às vezes isso bloqueia a gente na nossa vida, né? A gente acaba de forma inconsciente não conseguindo fluir em alguma área. E a constelação familiar, ela consiste de quê? De abrir o campo morfogenético dessa pessoa, né? Como se fosse uma terapia, né? Uma terapia ali integrativa que a gente faz, onde a gente abre o campo morfogenético e a gente consegue acessar qual é a raiz daquele problema. Então, a pessoa ela vai levando um tema, né? Ela vai para constelar um tema específico. Vamos supor que é a prosperidade. Eu vou aqui porque eu não consigo prosperar, estou sempre nesse ciclo repetitivo, o dinheiro entra e sai, nunca fica e tal. Então, eu quero constelar esse tema específico. Hoje nós vamos abrir o campo morfogenético e ali vai aparecer o porquê dela ter esse problema. Qual foi onde veio a raiz, né? De onde veio a raiz desse problema onde tudo começou, exatamente. E olhando para isso, a gente consegue fazê-la trabalhar dentro desse inconsciente dela, né? De forma que ela vá desbloqueando isso na vida dela. E se consiste disso, né? Consiste disso. Como funciona, né? Existem dois jeitos, né, da gente fazer, que a gente faz com pessoas, né, ou com bonecos e cartas sistêmicas. Isso que eu achei muito interessante. Eu estava vendo alguma coisa que você tinha colocado justamente nas redes sociais. Sim. Falei, como assim com bonecos, gente? Isso é muito interessante. Mas me conta, eu achei super interessante. Como muito legal. Como funciona você pegar, assim, né? Trabalhar com bonecos. Com os bonecos. E isso passa para as pessoas, você interpreta as pessoas. Como é que é isso? Eles conseguem ter mais ou menos a mesma sensação de como a gente faz com pessoas, né? Com pessoas, a gente geralmente tem os participantes, né? Os participantes, eles vão ali, eles gostam de frequentar aquele lugar. Geralmente eu faço toda semana a constelação com pessoas, né? Mas não são familiares. Não são familiares. São pessoas distintas, de famílias diferentes. Exato, de famílias diferentes. Então não funciona se você, por exemplo, isso é uma curiosidade muito minha. Não funciona se você levar, por exemplo, pessoas da mesma família? Não funciona, né? Não funciona, na verdade não deve, né? Vai ser, você for constelar, fazer um tema seu de constelação, as pessoas
que são muito próximas de você não devem ser participantes. Elas podem ir Há um conflito aí, né? exatamente, elas Tá podem até ir para certo. assistir, Ah, mas elas não podem participar da sua constelação, elas podem só assistir. assistir pode. Exatamente. Geralmente os participantes eles são pessoas distintas que vão como frequentadores mesmo, eles gostam muito de ir como frequentadores porque eles têm insights para eles mesmo. Ir como participante também da constelação é muito legal e é muito importante porque quem está sempre frequentando, né, sempre tem também uma evolução de autoconhecimento, porque aquela representação que ele está fazendo sempre traz insights para ele também. Então, muitas vezes ele não tem como fazer uma constelação para ele naquele momento, mas aquele representante dele também está fazendo. É uma mini constelação. Entendi. Entendeu? É como se ele estivesse revivendo aqueles momentos passados em que ele tinha alguns problemas que ele precisava superar. Exato. É mais ou menos assim? Geralmente a Quando representação que você pega quer dizer alguma coisa para você. Tá. Entendeu? Exemplo, teve uma pessoa há pouco tempo atrás que estava fazendo uma representação em que no momento em que ela tinha que colocar o pai dela como pai, porque na verdade ele estava se colocando como filho, o pai dela não, né? O pai de quem ela estava representando, né? E ela tinha que ficar afirmando para o pai dela, mas você é grande, eu sou pequena. E ele falava, não, para mim não faz sentido, eu sou pequeno, você é grande. Ela, não, você que é grande, eu que sou pequena. Porque ela tinha que inverter a ordem, porque ali naquela representação que eles estavam pegando era um pai que se colocava como filho da própria filha, né? E aí é que acabava atravancando um pouco a vida dessa filha, né? E a representação que essa moça que representou pegou fez muito sentido para ela, porque na vida dela acontece isso também. Então ela me ligou no dia seguinte e falou assim, Jennifer, aquela representação que eu peguei fez tanto sentido para mim que eu fiquei sonhando com aquela frase do você é grande, eu sou pequena. Você é grande, eu sou pequena a noite inteira. E eu preciso muito constelar isso porque eu tenho essa relação com meu pai. Eu percebi que isso tá incomodando. E eu nunca tinha olhado para isso, mas eu tô percebendo que isso incomoda. Então, geralmente, a representação que você pega, ela traz alguma coisa que vem do seu consciente, né? Insight que vem, né? Exato. Traz para fora aquilo que já estava lá muito tempo guardado. Exatamente. E você não tinha nem noção do que realmente estava acontecendo, né? Sim. Através de seria uma teatralização. Seria Mais ou menos quase assim. que um teatro, né? E aquelas pessoas que estão lá, eu faço de forma fechada, né? Então, quem está como participante, eles não sabem quem eles estão representando, só eu e a pessoa que está constelando, né? Então, vamos supor que você está constelando e eu começo a falar sempre ali no seu ouvido, ó, agora você vai escolher alguém para ser você. Aí você vai lá, vai escolher aquela pessoa, colocar naquele meinho, pôr a sua mão no ombro dela e pôr a energia de que aquela pessoa é você. E aí você volta, e aquela pessoa vai começar a ter sensações, todos estão conscientes, né? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Ah, mas eu vou pegar o espírito de alguém, porque não é nada espiritual, você vai estar consciente, eu chamo as pessoas pelos nomes, né? Falou, fulano, o que você o que você sente quando você olha para o ciclano? Só que todos ali que frequentam já sabem que eles podem falar o que eles quiserem, porque não é nada pessoal de um com o outro. Porque tudo que você sente a partir do momento que você entra no campo é do campo da pessoa. Então ele fala, nossa, eu não consigo olhar para ele, só consigo ficar de costas para ele, porque não gosto, não vou com a cara dele. E tudo isso vai trazendo realmente insights para aquela pessoa. Isso é relatado mesmo, enquanto vai acontecendo. Exato. Como ali você trouxe para a gente nos vídeos, né? Sim. Agora está a foto, mas outra foto ali. É sempre muito forte, assim, sempre bem forte. As pessoas choram mesmo, se emocionam. Essa almofada, ela faz parte de um aconchego. Sim. O que ela representa? Porque eu sempre vejo o pessoal com uma almofada. Com almofada, né? Já me perguntaram isso também. Às vezes a almofada entra representando alguma coisa, ou representando algo que eu dou para a pessoa ter uma força. Às vezes a pessoa precisa olhar para alguém, ela não está conseguindo, e ela precisa ter uma aceitação com relação a alguém, que ela não consegue olhar, que ela precisa pedir sinto muito para aquela pessoa, e aquela pessoa, e ela não está conseguindo admitir alguma coisa que ela fez para aquela pessoa, e ela não quer olhar, e precisa olhar. A gente dá uma almofada para ela representando o amor, ou representando uma aceitação. Sempre a almofada entra como uma representação de alguma coisa também. Então a gente dá essa almofada sempre para a pessoa
para representar uma força ou algo para ela conseguir olhar para dentro, assim. Nossa. Então, mas aí você todos fazem a constelação, cada um, o que eu quero dizer. Você falou que vamos constelar uma pessoa, né? Sim. Naquele grupo. Mas isso existe um rodízio entre eles, agora é outra vez de outra pessoa, cada um pode fazer ser constelado ou constelar ali naquele dia, naquele momento, ou só Não. é uma pessoa de cada vez? Como é que Não, funciona isso? são 2 constelações por noite, né? Eu Tá faço bom. toda semana. Então, pessoas que querem ser consteladas, elas entram em contato comigo e vão entrando, né? E a gente vai colocando na fila, ó, tem tal dia para constelação e tal. E tem pessoas que estão sempre ali, até na roda, que elas estão sempre como participantes, elas gostam de ir como participantes. E elas ficam indo como participantes. Quando elas querem constelar, elas falam comigo, ó, tô com uma questão assim, assim, assado, quero constelar um tema X. Aí sim a gente marca a constelação dela. Mas fora isso, ela gosta de estar sempre lá porque faz bem para ela, então ela tá sempre como participante. Entendi. Mas por noite, né, que a gente faz sempre quintas-feiras à noite, são 2 pessoas que constelam. E aí os outros são participantes, que a constelação dura mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, em volta disso, em torno disso. E com bonecos é a mesma coisa, só que Como é? a gente tem uma tábua, né, giratória, eu vou pedindo para a pessoa escolher os bonecos, só que aí eu faço fechado para o próprio constelado. Sim, já é né? uma coisa particular mesmo. Particular, aí eu não, vai estar eu e a pessoa que está constelando, e eu não falo para a pessoa quem são os bonecos, eu só vou falar, ó, você escolhe agora um boneco de tal tamanho, desse tamanho. Ela vai escolher e vai colocar ali. Eu sei quem é esse boneco, ela não sabe. E aí eu vou fazendo os exercícios. Então, você acha que esse boneco consegue olhar para esse? Na hora ela vai ter a sensação, aquela percepção que ela tem, que o que passou pela cabeça dela na hora é o que é. É o que É vai. a energia que vai. Ela, não, acho que ele não consegue olhar para ele. Eu acho que ele quer ficar mais longe dele. Então é por causa disso. E a gente vai tirando algumas cartas sistêmicas que trazem, que são imagens, que trazem situações para aquela pessoa, e aí a constelação vai fluindo e vai reverberando da mesma forma que com pessoas, mas de uma forma particular, porque tem gente que gosta Também dessa maneira, mais né? particular. Talvez, dependendo da situação, seja interessante mesmo começar fazendo de repente particular, Sim, para depois constelar com um grupo de pessoas. exatamente. Eu E acho tem gente que só gosta da particular, tem gente que prefere, tem gente que tem temas muito fortes, muito íntimos e não quer fazer lá em grupo, né? Embora a gente respeite lá no final, ninguém fica perguntando, quem eu era, quem eu era. A gente deixa muito livre, que a maioria das vezes a pessoa fica tão impressionada, porque acontece ali, a pessoa, nossa, não é possível que as pessoas fizeram tão bem. Elas ficam tão impressionadas e se sentem tão à vontade com aquele ambiente, que é todo mundo tão amoroso, e um clima tão aconchegante que elas mesmo, quando acabam de constelar, elas saem falando pra todo mundo o que que era, né? Ai, nossa, você era minha mãe, você era meu pai, o tema que eu constelei era tal, A e necessidade de compartilhar, né? e elas compartilham tudo que aconteceu ali, muitas vezes. Mas eu sempre deixo à vontade, ó, você compartilha se você quiser, se você não quiser, você não compartilha e ninguém fica perguntando também, e tá tudo certo, né? Porque é um assunto da pessoa, mas tem gente que realmente não quer, que o tema é muito íntimo e a pessoa quer realmente nesse lugar íntimo, né? Que legal, muito bom. Sempre com muita música também, a gente sempre coloca música de acordo com o que está acontecendo. Tocando, né, para dar um Exato. clima mais emotivo. Sim, Também para ajudar a fluir, né? através do exatamente. sentimento. A música sempre impacta A bastante. música né? ela ajuda, né, as emoções, né, a trazer as emoções à tona, né? Então, se é um momento ali de perdão, a gente traz uma música relacionada a isso. Se é um momento de mãe e filha, uma música mais ou de criança, a gente traz uma música relacionada a isso também. Isso traz essa emoção ali à tona e acaba. Você vê que as pessoas choram, né? As pessoas, e porque realmente, quando tá ali no meio, a pessoa não consegue conter. Se ela tá num momento que aquela representante dele se emociona, chora, tá triste, ele vai realmente sentir tudo aquilo. É impressionante. Quer dizer, cada pessoa representa um papel na vida daquela outra pessoa. Daquela outra pessoa. A gente fala assim do constelado. Constelado, isso mesmo. Exatamente. Então as pessoas elas vão lá também ajudar as outras, não só serem Exato. ajudadas. É uma contribuição
entre cada um daqueles que participam. Exato, É muito legal isso. Tanto que Muito quando a bom. gente abre o campo, a gente ainda fala, né, para nos colocar disponíveis, né, para o campo do fulano, com amorosidade sem julgamentos, né, que é a filosofia da constelação. A amorosidade e sem julgamentos, porque existem diversas coisas que acontecem ali, diversos temas, diversas situações que a gente vê ali dentro do campo, né, daquela pessoa, que ou aquela pessoa já fez, ou familiares dela já fizeram, e tá tudo bem, a gente olha sem julgamentos, porque nenhuma família é perfeita, né? Todas as famílias têm questões, e ninguém é perfeito. Então, estamos ali mesmo para aprender É isso e mesmo. crescer, né? E se sentir bem, né? Que é o que Exatamente. importa. É. Me diga uma coisa, em relação à constelação familiar, você falou da constelação empresarial. Sim. Né? Então, aí é que está a chave da questão. Você, quando você está, é um profissional, isso, a família influencia você como profissional. Não é Sim. só a sua família, que só você com o seu nível pessoal, mas sim, quando você vai entrar numa empresa, quando você é representante de alguma empresa, quando você é dono, quando você é empresário, enfim, quando você está dentro da empresa, você está sob a influência daquilo que você já viveu, aquela bagagem que você falou, ela vem trazendo, entrando na empresa, certo? Certo. Aí, o legal seria, o que funciona, né, para você que conhece, que aplica, é você fazer uma constelação familiar primeiro, depois, quando for para a empresa, você faz uma constelação familiar, ou você já pode entrar direto numa constelação familiar, na empresa, aplicar. Como é que funciona? Existem as duas opções, né? A gente não pode esquecer também que atrás de todo CNPJ existem CPFs, né? Sim, por isso que eu perguntei. E com emoções e bagagens, né? Então, aquilo que eu sempre digo, né? O próprio empresário, ou o próprio líder, ou o próprio colaborador, né? Ele trazendo, por exemplo, sabe, 3 leis da ordem, né? Dentro da constelação familiar, a hierarquia é uma muito importante também, e é uma que sempre tira da emaranhados, né? Dentro de uma empresa não é diferente, né? Porque uma empresa também é um sistema que se forma, né? Que aí tem o empresário, né? Seria o pai, a pessoa mais que estava no topo da hierarquia, né? Existem também os gerentes, existem, né, os subgerentes, e ali vamos indo dentro daquele sistema empresarial, né? Os colaboradores, vendedores, e aí tem o sistema todo empresarial, né? E dentro daquele sistema empresarial, se aquele empresário, por exemplo, ele tem dentro da família dele um problema, ele tem realmente um emaranhado com essa questão da hierarquia, ele não tem o respeito com a hierarquia dentro do sistema dele, ele tem problemas com o pai, com a mãe, em respeitar, ou ele tira o sistema dele de ordem, ele vai ter problemas dentro da empresa dele. Vai replicar na empresa dele. Ele vai reverberar nele esse problema. Ele vai atrair, por exemplo, colaboradores que tenham esse problema em respeitá-lo também dentro dessa hierarquia, ou vice-versa, uma pessoa que também tem esse problema em respeitar pai e mãe, vai muito provavelmente ter esse problema em respeitar um chefe, um empresário, né, um gerente. Então, tem todo esse sistema que sai de ordem, né? Então, existe a constelação empresarial, onde a gente coloca todos os colaboradores ali na representação para colocar tudo em ordem. E existe também a constelação do empresário, onde a gente coloca também o sistema do empresário em ordem, para a gente poder replicar dentro da vida dele, na hora dele gerir aquela empresa também, né? Existem essas duas constelações que são muito importantes. Sim, na verdade seria interessante mesmo trabalhar já o pessoal, né? Sim. Para depois trazer para o empresarial mesmo. Sim, exatamente. Porque, é claro, todas as pessoas têm os seus problemas. E se você vem com eles dentro da organização, você traz mais problemas ainda, porque você vai gerar, como você mesmo diz, atrai. Então, isso existe mesmo. Existe. Tipo, a lei da atração mesmo. Exatamente. É o que você falou. Se você tem um relacionamento com uma pessoa, sempre, você, sei lá, um namorado, vamos supor. Você sempre namora uma pessoa que tem aquele perfil, que é aquele perfil que não te faz bem, e você repete isso, repete isso. O que está acontecendo? Tem alguma coisa que é um padrão, né? E que tem alguma
algum fundo que precisa Sim. ser reavaliado para você É. quebrar esse padrão e Exatamente. colocar a vida adiante, porque senão você É vai ficar porque sempre a vida ela reclamando, vai te colocar né? aquela situação diante de você até você olhar para aquilo, né? Porque você não consegue olhar para aquele problema dentro da sua família e você vai lidar com aquele problema na sua vida, seja na sua parte empresarial, seja Uhum. na sua vida constantemente, até você olhar para aquilo que você não olhou na sua família, que Enquanto você tem que você olhar, né? não olhar, enquanto você não Exato. encarar, enquanto você não tiver coragem, Sim, não acontece. não Fica acontece. ali sempre repetindo o mesmo padrão. Mesmo padrão. Mesmo padrão. Mas então tem uma evolução também, né? Sim. Porque até você conseguir olhar isso, leva um tempo. Leva. Talvez o tempo que leva é a dor que vem cada vez maior. Sim, sim. Pra É o que eu você falo, se geralmente. reparar e chegar naquele ponto que você tá bom, Exatamente. E né? todo mundo tem seu tempo, né? É o que eu sempre falo, né? Às vezes uma pessoa que frequenta a constelação, ela fica tentando levar uma outra pessoa e ela tenta e tenta e tenta. Ela fala, nossa, tô tentando trazer meu amigo, ele precisa muito, porque ele não entende que ele precisa, e ele precisa vir, e cada dia ele tem uma coisa, ele não tá vindo, e nossa, a vida dele ia melhorar muito, ele não entende, a minha vida melhorou e a dele ia melhorar. Aí eu falo, calma, não insiste. Porque existe aquela coisa, né? A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, quem pede ajuda, né? Verdade. Senão a gente se desgasta e a gente desgasta a pessoa, né? A verdade existe o livre-arbítrio e a constelação ela respeita o livre-arbítrio. Então a pessoa precisa querer vir constelar, por isso que precisa, né, ser por livre e espontânea vontade da pessoa vir e fazer a constelação dela. Né? A gente não gosta de ficar pregando aquilo para ninguém, Forçar, não porque adianta. precisa ter o momento certo, senão não vai funcionar. Porque é o que eu falo, o tempo que as pessoas às vezes me perguntam, quanto tempo leva para aquilo dar resultado? Eu falei, depende do nível de consciência de cada um. Então, se a pessoa vem forçadamente, ela não está no nível de consciência que vai Ela vai dar passar resultado. por ali sem ter os Sem insights ter os necessários, insights. Então né? ela vai estar ali forçada e ela não vai olhar para o que precisa ser olhado de verdade, né? Quando você está com um nível de consciência onde você não deu aquela virada de chave, não, agora eu preciso disso aqui, eu quero olhar para isso aqui. Aí sim você vai estar realmente aberto a olhar o que está acontecendo naquele campo, vai se entregar, vai chorar, né? Porque os constelados ali, eles olham o que está acontecendo ali e Mexe geralmente muito, né? Mexe desaba, muito e tem que mexe. realmente. Mas o interessante é você realmente se integrar, Sim, entregar, na verdade, né? exato, exatamente. Diretamente, totalmente, né? Ao Uhum. processo, né? Porque senão ele não tem resultado, Senão não tem resultados, é o né? que eu falo. Por isso que não adianta forçar ninguém. A pessoa tem que ter o momento dela. Você falou, eu falo pra ele, você falou pra ele que tem a constelação aqui, falou que toda quinta-feira você tá lá, ok, meu, não fica insistindo mais. Quando ele quiser, ele vai falar pra você, meu, você ainda tá indo naquele lugar lá? Hoje eu quero ir. Ponto, E acabou. aí E aí é o acontece, momento dele. começa a acontecer a virada. Quando você Exatamente. toma uma atitude, começa a mudança a acontecer, né? Então, Exato, o primeiro exato. passo é você ir lá, né? Exatamente. Aí, conforme você vai, você começa, né, se soltando aos poucos, e aí as É, amarras vão se afrouxando, é né? isso É mais ou mesmo. menos por aí. É por aí. É isso Entendi. mesmo. E aí, nas empresas, como é que você faz? Porque, por exemplo, nós temos, pode ser os CEOs, podem ser os Uhum. líderes, aí você faz grupos de pessoas, depende dos Sim. setores, você junta Depende, é. hierarquias por hierarquias. Como é que seria? Sim, eu já fiz de vários jeitos, né? Eu já Uhum, fiz para parceiros, né? Como uhum, você, né? De cultos empresariais e tudo. De ir na empresa quando a pessoa já é um conselheiro que está ali dentro da empresa, né? uhum. Fazendo toda a transformação dentro daquele sistema lá. Então, ele, eu quero fazer assim, assim, assado. Então, eu faço uma constelação corporativa mesmo, onde os próprios colaboradores fazem ali toda a dinâmica. E aí a gente faz uma constelação dentro da empresa com os próprios colaboradores. Isso é possível fazer, né? Isso é outra especialização que eu fiz, né? Onde eles mesmos se representam e aí só que eles não sabem o que está acontecendo ali, né? Que eles estão se representando, mas as emoções estão vindo e aí vai começar a reverberar ali dentro daquele sistema e aí
existe aquele olhar todo analítico, né? Existe também onde o empresário vai até o local onde eu faço as constelações em grupo, e aí com as pessoas que já frequentam o meu local, e aí o empresário está lá, e aí os meus representantes, né, as pessoas que estão na constelação, que já sempre vão, eles vão representar os integrantes da empresa daquela pessoa, né? Mas sempre que for para representar uma empresa, para fazer da empresa mesmo, do sistema da empresa, precisa ser o empresário mesmo, precisa ser o CEO, o empresário mesmo, Ele o tem que dono estar da... participando. Ele tem que ser o que vai representar, o que vai estar lá como constelado, né? Porque ele é o que é a alma da empresa. É a alma da empresa, a Ele cabeça tem da que estar lá, empresa, e exato. hierarquicamente ele é o cara que A vai pessoa, trazer o equilíbrio, talvez, para os demais. Sim, ele é a alma da empresa, né? Então é ele que criou a empresa, então ele é a empresa, né? Então ele vai estar lá como constelado. E aí vão estar todos os representantes da empresa dele. É muito interessante também, porque além de equilibrar as coisas, ele também vai poder olhar com mais carinho para aqueles colaboradores. Porque muitas vezes ele não sabe o que aqueles colaboradores sentem e passam, né? E quando ele vê ali na representação, que eu acho muito mais interessante fazer essa constelação dentro do meu ambiente com outros participantes, porque ali realmente não há como haver manipulação e ele vê de fora as outras pessoas representando os colaboradores dele, ele consegue perceber, puxa, eu não sabia que essa pessoa ficava tão chateada e não é culpa dela, tá vendo? Olha, poxa, que Começa chato, a né? compreender um pouco mais o ser humano que está ali do lado dele através Exatamente. dele mesmo, né? Exato. Quer dizer, digamos assim, o que você falou seria, pode ser trazido para dentro da empresa ou feito fora da Fora da empresa, empresa. com representantes. Com Você falou. representantes. E os representantes, eles podem ir lá dentro da empresa, mas aí faz só com ele, ou os representantes fazem também no meio de outras pessoas além dele, porque são duas pessoas, né? Por Sim. vez. Então, também seriam duas pessoas na empresa, por vez? Não, na Não, verdade, é aí o outro diferente. constelador é outra É outra coisa. pessoa que ia constelar, não tem nada a ver com ele, é Nada só a ver. ele mesmo. Ah, tá. Só Para ele não ter mesmo que vai. conflito, seria isso? Seria só ele que vai constelar e ali é a constelação da empresa dele. Não vai mais ninguém da empresa dele, só ele. Os representantes, ou seja, estão fazendo como se estivessem Como se eles fossem os os colaboradores colaboradores dele. deles. Estão fazendo a Entendi. representação dos colaboradores dele. E aí, quando são os colaboradores, como é que fica? Vai cada colaborador, vão dois colaboradores de uma vez, ou vai um colaborador só por cada constelação? Seria isso? Seria. Porque se ele Quando já é o constelou, são os representantes para fazer uma constelação pessoal deles, aí a gente pode fazer dentro da empresa, porque aí os representantes vão ser os próprios colaboradores, né? Os outros colaboradores, mas eles não vão estar representando eles mesmos, eles vão estar representando pessoas da família daquele outro. Então não vai ter um envolvimento familiar. por isso que não tem. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Por isso que não há o conflito. Exato. Senão ia ficar meio, né? Exatamente. Um problema trazer isso à tona no meio dos colegas. Exato, Né, exatamente. cria uma situação meio Sim. ruim no dia a dia. No né? dia a dia. Não dá certo. Se for o familiar de cada um, aí ok. Agora, se for a constelação da empresa, o ideal é o empresário ir até lá e fazer ele sozinho, né? E como é que você faz? As pessoas te contatam achando que precisam. Como as pessoas sabem que precisam? Né? Geralmente elas vão com um problema da empresa, né? A pessoa só procura essas coisas na hora do Da pior, dor, né? Da dor Da mesmo. dor, né? É que eu quero Da falar dor assim, mesmo, porque as pessoas estão nos assistindo e ficam pensando assim, ué, mas como é que eu sei que eu preciso? Talvez você não tenha consciência ainda, né? Mas talvez pensa naquilo que você não sabe, aquilo que está impactando a sua vida, aquilo que você não está conseguindo. Tem algum motivo aí que você não conseguiu resolver? De repente está aqui na constelação familiar, você consegue. É verdade. Com certeza deve conseguir sim. Confio, já constelei diversos temas, já constelei o principal é quando tem uma paragem de cliente, já constelei porque a empresa estava sempre em altos e baixos. Minha empresa desde que abriu tem altos e baixos. Está sempre, quando eu acho que está indo, crescendo, do nada tem uma baixa. E aí a gente fica sempre nesse sufoco, aí daqui a pouco eu acho que está indo, aí de novo,
Então, por que que a gente vive esse ciclo repetitivo e não consegue evoluir? Já constelamos esse tema, já percebemos que nesse caso era no sistema familiar do dono, a empresa estava ligada a um caso de herança que era do pai do dono, que não Não foi tinha bem sido passado para trás, resolvido. não foi bem resolvido, e a Uhum. empresa estava ainda conectada a essa passada de perna que o pai dele tinha recebido, né? Então ele estava honrando isso, estava preocupado com isso. Então tem diversas coisas, né? Existe, já me procuraram também porque a pessoa tinha problemas com serviço, né? Com colaboradores mesmo, eu não consigo ter um bom serviço. No ramo da alimentação e ela sempre contratava e sempre ela tinha um mau atendimento. Eu não consigo dar um bom atendimento dos meus clientes. Eu já fiz vários cursos empresariais, eu contrato as pessoas e os meus clientes saem daqui falando que o meu atendimento não é bom e eu não consigo mão de obra boa, qualificada, e eu tenho esse problema sempre. A pessoa entra começando bem, daqui a pouco já relaxa, e aí a gente já Tem o constelou resultado esse tema esperado. também, exato, já constelamos esse tema também. Então já tivemos vários temas, né, para constelar dentro da empresa, mas também é super válido, né, a pessoa ir constelar quando a empresa está bem, porque é sempre bom olhar para dentro, né, e olhar o que a gente pode ainda melhorar para manter sempre a nossa empresa saudável, né? Tá. Por exemplo, quem nunca fez, até é interessante fazer, mesmo que não esteja vendo o problema, porque às vezes a pessoa pensa que está tudo bem e não está, Exatamente. né? Você pensa que está, às vezes você não quer enxergar também, né? E aí você fica ali fingindo que está tudo bem, né? E aí, quando o problema estoura, ele já Aí tá uma já bola de está. neve muito grande, né? Exatamente. Então, eu acho que uma análise, né? Talvez, não sei se você trabalha fazendo essa análise, talvez seja numa Sim, empresa, uma análise de avaliar, uma avaliação mesmo. Como é que está a empresa, se ela está precisando, não está precisando. De repente, eu estou vendo você que vem de fora, que tem uma visão estratégica enorme, experiência, pode chegar lá e detectar um problema que ele não está, ele e o CEO, os colaboradores não estão vendo exato. ainda. Ou seja, já está acontecendo, mas se você chegar lá, detectar isso a tempo, a coisa não vai piorar, ela só vai tender a melhorar e resolver Exatamente. antes do que a coisa piore e a empresa tenha problemas futuros. Né? É isso mesmo. Entendi. É isso mesmo. Entendi. Então é muito importante. Você que está nos ouvindo, se você acha que está tudo bem, preste atenção. Nem Vamos sempre fazer uma está. anamnese. Vamos fazer uma anamnese, né? Para a gente Isso aí. saber se realmente precisa ou não de se fazer uma constelação. É importante. Sim, é importante. Bom, e quais são os desafios que você tem, né, quando você chega lá dentro da empresa, né? Porque você fez a anamnese, né? Já sabe que precisa de fazer a constelação, chegou a pessoa lá, ai, eu estou precisando disso, daquilo. Quais são os desafios lá dentro? Porque as pessoas às vezes não querem participar, porque às vezes os colaboradores não querem. Porque imagina, chega lá uma moça muito bonita, mostrar o rosto dela e tal, mas ela vai falar o quê? Ela vai falar sobre alguma coisa minha, Conhecida também, né? desconhecida. Porque existem Por pessoas com quê? várias crenças, várias. O que que ela vai falar? O que que ela vai fazer comigo? Quem que eu vou Uhum. conversar? Eu vou ter que falar o quê? Ela vai saber dos meus podres ou vai saber onde é que eu estou? Como é que é isso? Com certeza as pessoas vão ficar preocupadas. É o Como é que é maior, isso? acho que o principal desafio são as crenças, assim, né? As crenças no sentido de que, porque tem gente que acha que a constelação é uma religião, e é independente disso, porque se você for olhar as pessoas que frequentam que frequentam lá a minha sala de constelação, eu tenho gente evangélica, eu tenho gente que é extremamente católica, eu tenho gente espírita, tenho gente de Umbanda, eu tenho gente de tudo que é lugar que frequenta, assim, lá, né? Tem gente que é praticamente pagão, assim, né? Não tem uma religiosidade em si, né? Não acredita muito, assim, nessa questão de, precisa ter uma igreja, né? E, enfim, né? Tem pessoas de diversos tipos de religiosidade e crenças que frequentam a constelação familiar.
Também tem pessoas de extrema direita, de extrema esquerda, tem pessoas neutras ali, e tá tudo certo, não tem muita. Não tem. Não existe um julgamento e todos se dão muito bem, né? Lá dentro. Então, a principal desafio, acho que quando eu entro numa empresa, são as crenças, no que é isso aí, né? Quem não conhece é uma coisa muito desconhecida ainda. E será que é uma religiosidade? Será que vão. Eu sou evangélico, vão querer aplicar um negócio aqui, porque muitas igrejas evangélicas ou muitos lugares de algumas religiosidades aí são contra porque não conhecem. Então, eles falam da constelação, que a constelação é isso e aquilo, porque eles não conhecem, não sabem o que é, e às vezes falam que é alguma coisa, ou, por exemplo, algumas pessoas falam que a constelação é preconceituosa, é machista, é homofóbica. Eu sempre falo, gente, se fosse, eu ia ser a última pessoa a ser consteladora, porque eu sou uma pessoa extremamente feminista. Eu sou uma pessoa extremamente feminista, não teria como eu ser uma consteladora, não teria como a Anitta estar falando, para fazer uma homenagem, né, de uma tatuagem da constelação familiar, porque ela também é uma pessoa extremamente feminista, extremamente mente aberta, não ia ter como ela também, né, ser uma pessoa que fala o quanto a constelação familiar transformou a vida dela, se a constelação familiar fosse tudo isso, né? Então as pessoas às vezes se pregam pelos ouvidos sem nem conhecer. Então existe muito o isso. medo, né? O medo faz a gente fazer isso. O medo do desconhecido, o medo até de mexer com a gente. Falar assim, de enfrentar, né? Exatamente. E, na verdade, talvez esteja mexendo mesmo com a pessoa lá dentro. Por isso que ela está assim, ela está criando uma barreira, um escudo para se proteger. Está mexendo com ela, só que ela não está percebendo. Ou se está, ela está falando dessa forma porque ela está com muito medo. Sim. Então ela precisa de ajuda. Então, assim, o principal desafio é esse. O primeiro desafio é esse. Então, quando é uma pessoa que já está trabalhando com coaching, por exemplo, dentro da empresa, é mais fácil. Eu vou admitir que é muito mais fácil entrar, porque já está sendo feito um trabalho, já está sendo feito, já está mexendo com o pessoal lá dentro, né? Então, o pessoal já está um pouquinho mais aberto para eu entrar. Então, eu entro primeiro com alguns exercícios sistêmicos para a galera ir se baixando a guarda, né? E conhecendo um pouquinho a técnica. Exato, elas conhecem a técnica. Isso, e aí elas se soltam, e aí a gente vai entrando com o assunto. E aí eu faço um pequeno workshop, né? Para realmente ensinar. Exato. Gente, é isso, é aquilo, vai ser feito isso. Para a melhoria de vocês, para pessoas, inclusive para a pessoa lá de cima poder olhar com mais carinho para quem está em outras, né, para a hierarquia funcionar, e quem está acima da hierarquia olhar com mais carinho para quem está um pouco mais abaixo, e vice-versa, para um olhar para o outro com mais carinho, para vocês poderem se integrar, né? Então é esse olhar, essa abordagem mais carinhosa, né? Que a gente tenta, mais amorosa, que a gente tenta fazer para ter aceitação. Dentro de uma empresa, né? Para ter uma integração maior, né? Exato. Das pessoas. Você falou de coaching, né? Agora você mexeu com o bar. Não, inclusive, eu estava pensando, né? Quando eu te convidei, quando a gente conversou, eu pensei assim, realmente, eu prezo por agregar valor sempre aos meus conhecimentos e às aplicações técnicas quando eu trabalho com as pessoas também. Também trabalho com crenças limitantes e tudo mais. Então, eu sei o quanto é importante a gente ter pessoas que precisam enfrentar e resolver primeiro essas crenças, essas travas, para poder depois se desenvolver. Então, eu pensei comigo assim, que esse trabalho, você falou, quando se já tem um coaching lá dentro, você consegue atuar melhor, eu pensei exatamente o contrário, de uma forma positiva. Eu pensei assim, poxa, eu também entrando com um trabalho lá dentro, com os líderes ou com as equipes, tem uma pessoa que faz constelação, abre os caminhos também. Então, realmente, eu acho que eu acho que é um trabalho que dá para fazer junto. É um trabalho que, se for feito junto, seria um trabalho excelente, porque ia destravar as pessoas. Eu vejo assim, né? Destravar as pessoas, tirar as algemas, as amarras,
para que elas se soltem, para elas poderem se desenvolver. Exatamente. E aí, quem entra com o desenvolvimento, no caso, seria uma pessoa, um coaching, que entraria com a parte de desenvolvimento, trazendo o quê? Uma gestão de tempo, uma autoconfiança, né? Uma gestão de metas, mas já com uma pessoa livre, sem travas, para poder chegar no sucesso que ela precisa. Eu costumo indicar muito também para líderes, né? Para pessoas que já são empresárias, né? Porque eu sou muito procurada quando não tem, porque para fazer, né, no sistema corporativo, eu sou mais procurada já por profissionais, né? Porque aí esse é um trabalho que eu sou muito indicada por profissionais, né? Que estão trabalhando dentro de empresas. Mas tem um olhar mais estratégico. Exato, Agora, eu sou procurada mais para fazer constelação empresarial pelo empresário, né? Aí o empresário vem para constelar esses temas, como eu falei, né? Ou, eu tô com um problema assim, assim, assado, e aí a gente faz ele vai lá e ele sozinho vai na constelação e a gente faz com ele, né? Fazendo as representações lá dos colaboradores, tendo, né, os meus participantes, mas é ele que faz a constelação. E aí, sim, geralmente eu faço a indicação depois, né, de um acompanhamento, né, de um coach ou de um mentor, treinamento empresarial para aquela a evolução, o desenvolvimento para ele e para aqueles colaboradores também, né? Porque aí, geralmente na constelação aparece muitas vezes que os colaboradores estão um pouco sem estrutura, sem gestão, estão perdidos, né? Desestruturados. E aí eu geralmente indico, você precisa de uma consultoria empresarial, né? Porque eles estão realmente precisando de estratégia, eles estão precisando de direcionamento, né? O que está faltando aqui, porque às vezes essa é a raiz do problema que aparece lá, né? Que lá os colaboradores estão totalmente sem raiz, sem estrutura, sem direcionamento, entendeu? O líder não está sabendo. Exato, porque existe. Quais os problemas dele, exatamente, exato. E aí não consegue direcionar os seus colaboradores, né? E aí eu geralmente indico um consultor empresarial, um coach, uma pessoa para fazer esse trabalho lá dentro. E aí sim a gente começa a desenvolver os colaboradores e aí eu entro junto com o coaching para a gente poder fazer constelações, né? Junto, direcionando esses colaboradores também, né? Mas o importante é sempre, em primeiro lugar, o empresário fazer essa constelação, porque ele é o patrocinador, ele é o cabeça, ele é o cabeça. Ele é a saúde, a primeira saúde primordial. Não adianta fazer como o resto, porque Não ele não vai apoiar. Exatamente. A gente sabe que todo tipo de coisa que você quiser implementar numa empresa, se o dono não estiver realmente focado e envolvido, a coisa não funciona. Exatamente. Não funciona. A cura tem que vir de lá de cima, né? Ele tem que se curar para ir curando toda a base da raiz ali, porque senão... E a cura dói, né? As pessoas têm medo dessa dor. Mas é uma dor que precisa, né? É uma dor que precisa ser feita. É uma dor que precisa para que haja... Precisa ser encarada, né? Por isso que às vezes as pessoas ficam com um pouco de medo, mas é muito mais doído você ficar com isso levando a sua vida inteira. Porque você carrega a vida exato, não, e sabe, uma coisa que eu ouvi falar nesse treinamento empresarial que eu fiz, nesse curso empresarial que eu fiz, que mudou um pouco a minha vida, né? Que Deus a tenha, né? Porque ela faleceu recentemente, mas o que ela falava era uma das frases que ela falava que eu achei sensacional, é que ela falava assim, as pessoas, elas têm medo de mudar, elas não mudam justamente porque elas têm medo de dar certo. Olha só que incongruência, né? Porque elas têm medo, porque aí do que eu vou reclamar, né? Porque o ser humano, porque o ser humano, ele é programado para reclamar a vida inteira, né? A gente é programado para estar sempre reclamando, aí por que eu vou reclamar, gente? Perde a razão, perde a razão, de também chamar atenção. Sim. Porque tem pessoas que gostam de chamar atenção por estarem sempre com algum problema. Pela carência afetiva que tem. Sim. Né?
Aí elas precisam de alguma coisa que está dando. Na verdade, é uma bengala, né? É uma bengala, porque a gente carrega essa bengala na nossa vida, né? Não pode dizer que eu nunca carreguei, eu mesmo já fui vítima da vida, né? Que na verdade nós criamos a nossa realidade, né? E até a gente aceitar e entender isso, né? Que a gente cria a nossa própria realidade, a gente vai arranjando muletas. E a gente, poxa, mas eu sou tão positivo, eu sou tão bom, por que as coisas não desenvolvem pra mim? Por que não sei o quê? Aí você fica reclamando. E você não olha para aquilo que você precisa olhar, porque você tem medo de dar certo, né? E aí o que eu vou reclamar do quê? Que aí a responsabilidade é minha, e aí como é difícil, né? Entender que a responsabilidade é minha, né? É muito ruim você entender que a gente que a gente é responsável por aqui, pela gente mesma, né? É mais, né? Nós somos responsáveis por aqueles que estão do nosso lado. Exatamente. Como você fala de constelação, é isso mesmo. Nós somos uma constelação enorme, né? No mundo, e que somos responsáveis um por cada um. E que devíamos estar preocupados em fazer o melhor, né? Para começar da gente, para que a gente pudesse melhorar, para que os demais estivessem bem também. Sim. Então, nós somos responsáveis também pelos outros, não só pela gente. É verdade. Então, isso é uma grande constelação. Exatamente. Né? Que a gente deve, como se diz, levar em consideração. Imagina que todos, né, conseguissem agora prestar atenção em si mesmos onde estão, né? Prestar atenção onde estão, olharem para si mesmos e falarem, é mesmo, né? Eu preciso melhorar em alguma coisa. Aquilo que está ali pegando não está bom. O que eu faço então? Vem cá, vem com a gente. Vem com a gente que a gente te mostra um caminho, né? Um caminho que não é fácil, mas é um caminho que vai, sabe, transformar sua vida e você vai sair desse padrão de erro, de insucesso, para começar a ser livre para ter sucesso. É verdade. O metiolate, ele ardia quando ele curava quando ardia, né? Tirar tudo que agora cura não vale mais. mais. É verdade. Não adianta a gente pôr band-aid na ferida e colocar o tênis e continuar correndo, você vai chegar sempre no segundo lugar, entendeu? Entendi. Então, se você for lá tratar da ferida, botar um metiolate lá, arder, esperar doer e sarar, e você põe o tênis lá sem feridinha nenhuma, e aí você chega em primeiro lugar. Sim, as feridinhas, elas são feitas dentro do processo delas para serem curadas, cicatrizadas. Então, vamos procurar cicatrizar e curar a gente mesmo. Se existe uma cura, se existe alguma coisa que nos ajuda, vamos procurar, vamos atrás. É isso mesmo. Né? Vamos ser felizes, é importante. Por que não? Por que esse medo de ser feliz? Não adianta jogar pro buraco lá. Não adianta jogar pra sombra, embaixo do tapete, vai pra debaixo do tapete. Nós somos luz. Aquilo vai assombrar pro resto da vida, né? Não adianta. Não adianta fugir, vai continuar te assombrando. É verdade. Mas aí você não precisa estar sozinho. Você pode ter pessoas que têm uma capacidade incrível, que estão prontas para te ajudar. Então, se você é um líder, se você é um dono de uma empresa, se você é um colaborador, se você está numa família, né, que não está bem, que está se sentindo que precisa de ajuda, pode falar com a gente. Né, Jennifer? É isso aí. Então, passa para mim aqui, ó, já está aqui, olha a nossa amiga maravilhosa. Fala com a Jennifer Plastos da Torre. Tem o WhatsApp e telefone também. Maravilha. Né? 13 97420 1138, tá? É isso aí. É plenos.terapias. Lá no Instagram você encontra ela. Tá? Ou Jennifer Terapias também. Também, então, ela vai te ajudar naquilo que você precisar, com certeza. É só procurar, né? É isso mesmo. E também, se você pensar em relação a desenvolvimento de liderança, você pode falar comigo. Depois que você se destravar, né, você pode começar a se desenvolver. E comigo você pode me seguir ali nas redes sociais. No Instagram é Eneida Engel Coach. Lá tem bastante dicas aqui dos meus podcasts, também de liderança, tá? Também você pode me chamar 99782-669 ou no telefone ou no WhatsApp, que eu posso te atender, tá? Porque aqui nós recebemos
só pessoas que são protagonistas. E a Jennifer é uma protagonista da constelação familiar. E se você quer ser protagonista, fale com ela. Se você quer agregar valor e mais conhecimento sobre protagonismo, nós também temos o livro. O livro você pode comprar comigo, é só entrar em contato. E aqui você também vai ter muitos assuntos, como liderança, como se diz, negócios, né? Tudo que for de comportamento, tudo que for para você ter também sucesso, você pode entrar aqui. E eu já li, e viu? contar. Muito bom. Muito Maravilhosa, né? obrigada, Já ganhei muito obrigada, né? numa outra participação Foi tua, né? mesmo, ela ganhou. É verdade, foi muito bom, já Foi. li, já é Qualquer hora muito eu vou bom. fazer outro, como se diz, fala, Sorteio, concurso, né? Um quiz, sorteio, né? Foi um quiz que eu foi um ganhei, tá quiz, vendo, ela gente? ganhou. Mesmo. Bom, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Antes de mais nada, eu não posso esquecer da minha patrocinadora, gente. A Isabel Sanches é fotógrafa, tá? Ela é apaixonada por fotografia desde pequena. E ela faz fotografias com maior prazer, com amor e com muita, muita, muita perfeição. Ela é uma profissional incrível, tá? Ela faz fotos corporativas e também de cirurgias. Para você que é médico, você é dentista, também você pode chamar para ela fazer esse tipo de fotos. Fica muito legal para você colocar no seu Instagram, nas suas redes sociais. Eu já vi o mostrar trabalho seu dela, muito trabalho. bom também, né? Né? É maravilhoso. Muito legal. Então, se você quiser falar com ela, Isabel Sanches, 997445030. E no Instagram, @Isabel Sanches Fotógrafa. Sigam e falem com ela, porque ela vai fazer você ter uma postura, uma imagem profissional incrível que vai mudar o seu resultado de negócio, tá bom? Então, muito obrigada por você estar aqui nos assistindo hoje. Fiquei muito feliz por você estar aqui. E terça-feira que vem eu aguardo você aqui novamente, porque nós teremos outros convidados incríveis, com temas que eu vou falar somente lá nas redes sociais. Entra lá que eu vou te revelar, tá bom? Muito obrigada e até terça.